Olá, pessoal do bem. Eu sou Flávio Raimundo Ferreira, eu sou médico imunologista, mas hoje eu quero trazer aqui um testemunho da minha pessoa, do Flávio ser humano, do Flávio eu sou. Eu conheci o cartão de coerência, o cartão A Coerência, em 2019, num congresso de medicina natural no Rio de Janeiro. Lá eu fui apresentado a ele pela Cláudia e pelo Dr. Carlos Orozco. Pessoas maravilhosas que eu tive a chance de conhecer e hoje fazem parte da minha vida. Eu tenho ele aqui comigo, ó, cartão de coerência. Eu utilizo na minha vida pessoal para me dar equilíbrio. E quando me traz equilíbrio, através dos meus átomos, das minhas moléculas e da transmutação que isso faz em todo o meu ser, né, desse empoderamento, me traz equilíbrio, onde eu posso contribuir com a minha energia vital para a humanidade. Cartão de coerência, cartão A Coerência, eu recomendo e eu utilizo. Olá, meu nome é Cláudia Sanson, estou aqui para compartilhar um pouco do trabalho que desenvolvo com o Dr. Carlos Orozco. Eu sou psicóloga brasileira, já vivo há 14 anos em Portugal e há cerca de 10 anos atrás eu conheci o Dr. Carlos. Dr. Carlos é um médico, já foi médico cirurgião, oncologista, já trabalhou na área da fertilidade e também trabalhou na indústria farmacêutica durante 13 anos, que foi o momento onde ele rompeu com a medicina, enveredou para ortomolecular, naturopatia, enveredou para física quântica e se tornou um dos maiores oradores, um dos oradores mais requisitados no mundo para falar sobre física quântica e a mecânica quântica. Há cerca de 10 anos, quando eu o conheci, ele vinha a Portugal e eu também cheguei a levá-lo ao Brasil para ser orador e falar sobre epigenética. E quando ele falava sobre epigenética, ele explicava muito a respeito das ondas, das frequências, e assim ele introduziu todo um tema que era muito, na altura, muito diferente, para mim principalmente. E eu me encantei. Na verdade, eu resgatei o meu propósito de vida no sentido de ajudar as pessoas a se tornarem co-criadoras das suas vidas e do seu futuro e do seu presente, através desse fantástico e entusiasmante tema que se chama coerência e através da chave à coerência. Eu vou agora apresentar um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho de todo o roteiro, de toda a vida do Dr. Carlos Orozco. Espero que vocês gostem. Dr. Carlos Orozco. En 1982 obtuvo la licenciatura en Biología Experimental con especialidad en Bioquímica y Biofísica de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, en la Ciudad de México. Obtuvo una maestría en Inmunología y Biología de Células Tumorales en el Instituto de Ciencias e Investigaciones Biomédicas de la doctora Yvonne Rosenstein y el doctor Carlos Larralte. Su tesis de maestría se tituló Caracterización bioquímica y función inmunológica de GP160, una proteína de superficie en un plasmocitoma murino en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde se graduó en 1984. En 1985 inició su doctorado en la Escuela de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Griffith, Unidad Natal, en Brisbane, Australia, bajo la supervisión del Dr. Frank Clark. Su tesis doctoral se tituló El fenómeno del factor del embarazo temprano, que ha sido catalogada como una de las mejores tesis producidas en esta universidad. En 1990 se graduó con el título de doctor en Inmunología y Bioquímica. Comenzó sus estudios en Medicina Natural en 2008 en el Instituto Australiano de Ciencias Aplicadas en Brisbane, Australia, especializándose en Medicina Tradicional China y Nutrición Clínica, graduándose en 2011. Durante ese tiempo impartió cátedra en esta misma institución en Bioquímica, Química, Bacteriología, Química Cosmetológica, Nutrición, Patología y Tricología. Durante 13 años, de 1995 a 2008, trabajó para la industria farmacéutica en las áreas de mercadotecnia, ventas y departamentos médicos de distintos laboratorios, Wade, Pfizer, AstraZeneca, Cytec y Pierre Fred Oncology, en las áreas de oncología, ginecología oncológica, endocrinología, cardiología, gastroenterología, cirugía general y enfermedades infecciosas.
Ha sido miembro de la Academia Mexicana de Nutrición y Endocrinología desde 1981, además de haber publicado su primer artículo científico en la revista de la misma academia. Al término de su tesis doctoral, recibió una invitación para incorporarse como miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York. En 2015 se convirtió en Fellow de la Academia Filipina de Médicos Especialistas. El Dr. Orozco tiene un especial interés en que las personas se eduquen en las áreas de salud y bienestar, por lo que ha dictado conferencias alrededor del mundo sobre bioenergética, biofísica, salud y bienestar en general. Es asesor científico de 2 compañías en Asia con sede en Kuala Lumpur y Malasia, China, donde se dedica a la investigación y el desarrollo de la nanotecnología y los biofotones. Actualmente es director médico de la empresa Cell Wellbeing, con sede en Hong Kong y Hamburgo, Alemania, que promueve la prevención en lugar de la curación. Ha colaborado en proyectos de investigación en física cuántica y bioquímica con el profesor Vladimir Vyakov de la Academia de Ciencias de Rusia a través de la Universidad de Moscú. Desde abril de 2012 se ha asociado a una serie de clínicas en México, Estados Unidos, Canadá, Portugal, España, Alemania, Italia, Costa de Marfil, Filipinas, Camboya, China, Colombia, Indonesia, Australia, Dubái, Hong Kong, Japón, Corea y Malasia, las cuales han implementado la energía curativa y la medicina informacional en sus protocolos. Durante 2015 y 2016 ha presentado pósters en la conferencia sobre la física, química y biología del agua, organizada por el profesor Gerald Pollack en la Universidad de Washington, llevada a cabo en Bulgaria. Desde octubre de 2015 se convirtió en instructor de la Academia Hado de Masaru Emoto, en Tokio, Japón. Actualmente colabora con el profesor Bernard Kröplein en el grupo Tao en Stuttgart, Alemania, en estudios sobre gotas de agua y la impresión de la información vibracional dentro de ellas. El Dr. Carlos Orozco ha trabajado toda su vida para transmitir sus conocimientos al bienestar de la humanidad. Juntamente com esse livro e com todo esse tema chamado coerência, nasceu um transdutor de frequência chamado A Chave à Coerência. A chave à coerência e todo esse tema coerência, na verdade, nos traz uma grande possibilidade de sermos co-criadores conscientes do nosso futuro. Quando percebemos que temos a possibilidade de sermos coerentes com tudo aquilo que pensamos, sentimos, agimos e falamos, e percebemos que pode existir uma coerência entre as nossas intenções, o nosso propósito e o significado, isso abre um espaço para que tudo aquilo que nós queiramos se materialize e a partir daí podemos nos tornar co-criadores da nossa própria realidade. Vamos agora falar um pouquinho de ciência. Até pouco tempo atrás, os cientistas acreditavam que a menor partícula do mundo era o átomo. Depois de muito estudar, depois de muita comprovação com instrumentos, com microscópios muito específicos, eles descobriram que o átomo é formado por um núcleo e por elétrons. Portanto, o elétron é a menor partícula da natureza. O elétron, por sua vez, é formado por uma casquinha muito fininha e dentro dessa casquinha existe frequências vibracionais. Então nós podemos concluir muito facilmente que existe um grande vazio no átomo. Na verdade, o átomo é formado de 99,99% de vazio e frequências. Se 99,99% do átomo é vazio e vibração, a gente pode concluir que tudo aquilo que nós enxergamos é também vibração. Portanto, tudo aquilo que nós percebemos, tudo aquilo que nós enxergamos, seja material, seja uma cadeira, uma mesa, na verdade tudo aquilo que a gente enxerga são ondas gravitacionais, que são comprimentos de onda, que entram no nosso globo ocular, são decodificados como impulsos, e esses impulsos é que formam uma imagem mental. Portanto, nós também podemos concluir que toda matéria, na verdade, ela é feita por vibração, e nós também somos feitos por vibração. Nós somos vibração. Cymatics is the study of visible sound.
The word cymatics comes from the Greek root cyma, which means wave or vibration. One of the first Western scientists to seriously study wave phenomena was Ernst Chladni, a German musician and physicist who lived in the 18th century. Chladni discovered that when he spread sand on metal plates and then vibrated the plates with a violin bow, the sand arranged itself into patterns. Different geometrical forms appeared depending on the vibration produced. Chladni recorded an entire catalog of these shapes, and they are referred to as Chladni figures. Many of these patterns can be found throughout the natural world, such as the markings of the tortoise or the spot patterns of a leopard. Simply by changing the sound frequency, we get a different pattern. Water is a very mysterious substance. It is highly impressionable. That is, it can receive and hold on to vibration. Because of its high resonance capacity and sensitivity, and an inner readiness to resonate, the water responds instantaneously to all types of sonic waves. Vibrating water and earth make up the majority of mass in plants and animals. Concluímos que a realidade final não é aquela que nós enxergamos concretamente, mas a realidade é muito subjetiva e muito pessoal de cada pessoa. Por quê? Porque nós decodificamos essas ondas e essa informação consoante as crenças e as informações que nós já trazemos na nossa vida. Por isso é muito importante perceber que nós somos responsáveis por aquilo que nós observamos e nós conseguimos alterar essa realidade. Na verdade, as ondas gravitacionais, elas só se tornam partículas e se materializam se existir um observador. Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo muito interessante, um vídeo animado do Sr. Quantum, que ele vai explicar mais profundamente sobre isso que eu estou explicando. E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos.
Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Muito interessante esse vídeo animado, pois agora vocês vão ficar impressionados. Agora eu vou mostrar um vídeo muito interessante. Two of the slits. So the laser light is going through a double slit, two slits very close to each other. All the way down there on the screen you might just see some red. Now, actually, let me show you what it looks like without the double slit. Without the double slit, it looks like a dot. Okay, let's go back. Now, I've put a double slit in the way. So the laser light is passing through both of those slits, it's spreading out, it's diffracting, but when it gets over here, you get this very interesting pattern of bright and dark fringes. So it goes bright, then dark, then bright, then dark, then bright, then dark, and so on. So this is a two-slit interference pattern of light. Seres humanos, portanto, são seres vibracionais e como observadores nós temos uma grande influência em todos os processos e na cocriação da nossa realidade. Nikola Tesla já dizia que no momento em que a ciência conseguir perceber profundamente os fenômenos, os não fenômenos, seria o momento em que a ciência evoluiria em décadas muito mais do que em todos os séculos de estudo.
Então fiquem muito atentos a todas as intenções, a tudo aquilo que vocês cocriam. Nós precisamos estar atentos e principalmente vibrar em sintonias, em energias muito positivas. Existe uma escala que se chama escala de Hawkins, que explica e demonstra as diferenças de frequências e dos padrões vibratórios de sentimentos diferentes. O amor e a gratidão, por exemplo, tem frequências muito altas, assim como o medo, a raiva e a tristeza, existe um padrão frequencial muito baixo. E esse padrão vibratório faz toda a diferença na cocriação da sua realidade, na percepção da sua realidade. Então fiquem atentos, porque nós somos co-criadores e nós temos que ter as nossas intenções com um padrão muito alto, um padrão vibratório muito alto, com uma energia muito alta, sempre baseados no amor e na gratidão. Temos também o segundo lado da chave, a coerência, chamado congruência. Esse lado é formado por 22 corações. E é esse lado que gera o vórtice frequencial depois do colapso de onda da intenção, do propósito e do significado. E esse vórtice frequencial é que trabalha na reestruturação molecular da água. Isso significa que, diretamente sobre a nossa saúde, os chakras ficam alinhados imediatamente, e isso existem até comprovações, assim como temos inclusive testes feitos em microscopia do campo escuro, que uma pessoa simplesmente ao beber um copo de água reestruturado com a chave a coerência, a estrutura das células modifica completamente, o que foi comprovado até em testes de microscopia de campo escuro. I'm here with disturbing news about our favorite gadgets, cell phones, tablets, Wi-Fi, etc. Putting it bluntly, they are damaging the living cells in our bodies and killing many of us prematurely. I'm Dr. Martin Blank from the Department of Physiology and Cellular Biophysics at Columbia University. It is distressing for me and more than 160 colleagues who today are petitioning the United Nations requesting that they address this problem. We are scientists and engineers, and I am here to tell you we have created something that is harming us, and it is getting out of control. Before Edison's light bulb, there was very little electromagnetic radiation in our environment. The levels today are very many times higher than natural background levels and are growing rapidly because of all the new devices that emit this radiation. An example that a lot of us have in our pockets right now is the cell phone. One study shows that as cell phone usage has spread widely, the incidence of fatal brain cancer in younger people has more than tripled. We are putting cellular antennas on residential buildings and on top of hospitals where people are trying to get well. Wireless utility meters and cell towers are blanketing our neighborhoods with radiation. It's particularly frightening that radiation from our telecommunication and power line technology is damaging the DNA in our cells. It is clear to many biologists that this can account for the rising cancer rates. Future generations, our children, are at risk. These biologists and scientists are not being heard on the committees that set safety standards. The biological facts are being ignored, and as a result, the safety limits are much too high. They are not protective. More protection will probably result from full disclosure of possible conflicts of interest between regulators and industry. Rising exposure to electromagnetic radiation is a global problem. The World Health Organization and international standard-setting bodies are not acting to protect the public's health and well-being. International exposure guidelines for electromagnetic fields must be strengthened to reflect the reality of their impact on our bodies and in particular on our DNA. Although we are still in the midst of a great technological transformation, the time to deal with the harmful biological and health effects is long overdue. We are really all part of a large biological experiment without our informed consent. To protect our children, ourselves, and our ecosystem, we must reduce exposure by establishing more protective guidelines. And so today, scientists from around the world are submitting an appeal to the United Nations, its member states, and the World Health Organization
to provide leadership in dealing with this emerging public health crisis. A chave à coerência também ajuda a nos proteger de uma energia que é extremamente prejudicial para a nossa saúde, que é a energia eletromagnética, que está nos celulares, telemóveis, que também está nos computadores, nas redes Wi-Fi, nas antenas de televisão, nas antenas de prédio. Toda essa energia eletromagnética afeta muito negativamente o nosso corpo. E a chave à coerência também nos protege dessa energia. E eu vou daqui a pouquinho mostrar um teste que nós comprovamos que a chave à coerência também minimiza o efeito da energia eletromagnética no nosso corpo. I don't really know if it'll affect anything because I grow plants in I have Wi-Fi in my house and I grow plants all the time and they grow fine. It's gonna die. Think so? Yeah. It blew my mind that the Wi-Fi off, the plants are growing. Yeah. But Wi-Fi on, the plants are growing. So I think that when the Wi-Fi's on, it's affecting the world, affecting the whole entire world. What are people's arguments against our results going to be? The Wi-Fi on might have dried out all of the water from the seedlings. The heat will evaporate the water that's in the plant. The FCC doesn't say anywhere that Wi-Fi and radiation is harmful to people. I think that we have to explore those different variables to make this experiment as sound as we can. What's the first thing that you're going to do? You get your cell phone in your hands, you just watch that video. What are you going to Google? Does Wi-Fi kill plants? Or other living things? First thing I would look up is what else can it hurt? What? Our brain, our arms, our legs. Does Wi-Fi hurt our body physically and mentally? Could it affect your sperm count and decrease population? Fiquem atentos porque essa chave à coerência é muito especial por ser um grande transdutor de frequências, um transdutor de energias e vai fazer uma grande diferença na sua saúde, na saúde da sua família, assim como vai empoderar e vai amplificar a possibilidade de você conquistar todos os seus sonhos, todas as intenções que você queira. E isso é explicado através da física quântica. Agora eu vou mostrar para vocês como que a chave à coerência pode minimizar o efeito da energia eletromagnética. É impressionante. Vou fazer com a Cristina um exercício de kinesiologia. Cristina, faça assim, por favor. Isso. Eu vou tentar abrir os seus dedos. Não deixa, tá? Faça força. Quando eu faço isso, ok? Ela tem bastante força, ok? Agora, simplesmente com o telemóvel, com o celular na mão, ela vai colocar no coração e vocês vão perceber o que acontece com a nossa força muscular quando simplesmente seguramos um telemóvel. Força? Percebe a força? Completamente diferente. Com a chave à coerência, se ela carregar a chave à coerência consigo, então simplesmente o telemóvel com a chave à coerência, pode fazer força? Eu não consigo abrir de jeito nenhum, ok? Por quê? Porque simplesmente a chave à coerência, ela forma um campo quântico e que nos protege, que minimiza o efeito da energia eletromagnética. Portanto, eu recomendo, utilizem a chave à coerência sempre com o lado dos corações voltados para você, porque isso vai formar um campo quântico e aonde você estiver no seu dia a dia, você estará mais protegido e, portanto,
com mais equilíbrio e mais força. Obrigada. Existem alguns transdutores de frequência no mundo e eu gostaria de fazer uma comparação muito interessante. Existe um instrumento musical chamado tere. Agora vamos falar um pouquinho mais da água. Toda a água que nós bebemos, ela sai da fonte de uma nascente e até chegar a nós, ela passa por muitos processos, desde o armazenamento, inclusão de químicos como flúor, cloro, como também o próprio transporte. Tudo isso altera a estrutura molecular da água. Ela se torna uma molécula desestruturada e, na verdade, a molécula da água se torna um megacluster, que é uma molécula expandida que não consegue penetrar a membrana celular. Por isso que muitas vezes as pessoas adoecem, porque as células elas ficam pouco hidratadas e pouco oxigenadas e isso diminui o sistema imunológico, o sistema imunitário. Toda a água ela deve ser reestruturada e a chave à coerência entra aqui com um papel fundamental. A chave à coerência, ela gera esse vórtice frequencial e esse vórtice frequencial faz com que a molécula da água volte a ter a estrutura molecular da fonte de uma nascente. Então ela volta a ser um cristal perfeito. E isso foi estudado e comprovado, inclusive, no Instituto Masaru Emoto, onde vocês podem perceber a estrutura molecular desorganizada e depois a estrutura molecular completamente reorganizada como um cristal perfeito. Esse efeito se consegue através da chave à coerência. É muito importante beber a água reestruturada, reestruturar todos os alimentos que você come, porque os alimentos, os princípios ativos dos alimentos serão mais absorvidos pelas células. Assim como a célula, ao absorver uma água reestruturada, essa água se torna biocompatível com a própria célula. Portanto, a célula absorve mais água e fica mais oxigenada, mais hidratada e elimina mais toxinas e gorduras e o sistema imunitário ou imunológico fortalece, fazendo com que nós possamos controlar e aumentar a qualidade da nossa saúde através da água e dos alimentos que comemos, reestruturados sempre. Nós podemos verificar o resultado da água reestruturada com a chave à coerência até na natureza e até nas plantas. Se vocês fizerem um simples teste, que é colocar num copo algodão com feijão, como nós fazíamos na escola, lembra? Feijões, algodão, água normal e num outro copo, feijão, algodão e água reestruturada. Depois de alguns dias, esse segundo copo que tem a água reestruturada, os feijões crescem muito mais do que aqueles feijões que estão em água simples, em água não reestruturada. Se isso acontece nos feijões, imagina só o que pode acontecer nas suas células e nas nossas células e no nosso corpo e na nossa saúde. Qual é a água que você prefere dar para os seus filhos e para sua família? Fiquem atentos a esses detalhes. Nesse outro exemplo que eu estou mostrando para vocês, existe um terreno insípido onde não nascia absolutamente nada. E foi feito ali um campo quântico com a chave à coerência. Campo quântico eu vou aprofundar daqui a pouquinho. Nesse campo quântico, eles fizeram com 4 garrafas de água que enterraram nesse terreno insípido e foi algo que simplesmente parece que foi milagroso. As plantas começaram a nascer num terreno que era simplesmente areia e uma terra completamente insípida que nada nascia. Então, se isso acontece num terreno infértil, imagina só na nossa saúde e na nossa vida. É simplesmente incrível. A chave à coerência também reestrutura os nossos alimentos, rejuvenesce os nossos alimentos.
No vídeo que eu vou mostrar a seguir, existe um equipamento russo muito interessante que mede os nitratos. E nesse teste, eles fazem um teste com a banana. Eles cortam uma banana ao meio, eles medem os nitratos da banana e depois, na outra metade da banana, eles utilizam a chave coerência. E é impressionante a mudança dos nitratos na banana. Vocês até podem fazer esse teste em casa. Utilizem a chave coerência, reestruturem uma parte da banana e mesmo vocês vão perceber mesmo no sabor da banana. A banana fica completamente diferente, fica mais adocicada, fica um sabor muito mais doce e também mais macia. É incrível. Façam a experiência em casa. É impressionante. Okay, so let me reset. This is a new technology that we're considering using here at TSG, working here with Dr. Carlos Orozco. It comes from Russia. This is the first prototype, and it does several things. It can measure parts per million, measures radiation. What I'm going to do is a test. This is half of a banana we just have here in Los Angeles, and so one of the applications is measuring nitrate levels. So right here you see I've got the banana, and I'm just going to go ahead and pick that right there. Okay, and so it's calibrating, and now it's going to ask me, okay, go ahead and insert, and then I press OK to measure, and it's going to measure again the nitrate levels. Nitrates and nitrites is what our body will use and is actually absorbed within the inner lining of our mouth to create nitric oxide. So what I'm going to do is just going to give it a quick little dab here. Now this same half of the banana, the other half of it, we're going to use with the key, Dr. Carlos key to coherence. And when you see I'm just putting it in the basically the four corners. But originally it'd be just sitting there, okay? So nothing else, it's half of that right there. It's on the same surface area. But now we've done that. Now how is it you say that, Dr. Carlos? It's not coherence to or from? Congruency, you mean? Congruence, yeah. Yeah, congruency, yes. Congruency, okay, so so what I'm going to do is I'm going to repeat that, and now we're going to see the nitrate level as I puncture it into the banana, and look at that, it dropped to 17. Now, what you just saw here is an example. If I pick this banana up fresh, let's say from Costa Rica, it would be closer to 0 or maybe a single digit 4 or 5, showing a fresh squeezed banana or one that was just picked. But here we are in the heart of Hollywood in Century City, California, and I picked up just a regular banana at random, cut it in half. First one was 60, which isn't too bad. Sometimes these are in the red or orange because, again, of just transportation. Remember, Costa Rica from LA is about 2,000 miles. Who knows when they picked it? But probably picked it green. And now, with the power of the key to coherence, I'm able to demonstrate. So what is measurable can show you the difference. And here in just a few minutes, you think going from 60 to 17, that's all the difference that when we nutrition ourselves with this banana, we're getting something that the cells within everything and the water within that banana is going, I'm back home, I'm with you, and your cells will definitely appreciate that. Thank you. Thanks for listening in. Através desses testes, vocês podem perceber que nós temos a possibilidade de reestruturar os nossos alimentos e a nossa água. E beber a água reestruturada e se alimentar com alimentos reestruturados fazem a maior diferença na nossa saúde. E eu deixo uma dica para vocês. Se vocês souberem ou conhecerem pessoas que necessitem de mais saúde, reestruturem a água que elas bebem através até de uma videochamada. Eu faço isso até com pessoas que muitas vezes estão no hospital. Eu peço para que mostrem para mim o soro, o sangue
e a água, e essas pessoas começam a tomar a água e começam a receber um soro reestruturado. E a recuperação é muito diferente do que simplesmente ter uma água que não esteja reestruturada. Então tenham consciência de que a chave à coerência na sua posse pode ajudar não só a você, a sua família, mas a pessoas que estão às vezes distantes e não têm acesso a essa tecnologia. Muito obrigada. Mesmo que você ainda não tenha sua chave à coerência, eu vou desafiar você a fazer um teste. Você pode buscar na sua casa, mesmo que você esteja a 10.000 quilômetros de distância da onde eu estou agora, você pode pegar 2 copos d'água, ou 2 copos de vinho, ou 2 pedacinhos de limão, ok? E eu vou pedir o seguinte, eu vou mostrar a chave à coerência do lado dos corações, que é o lado congruência, aquele lado que gera o vórtice frequencial. E vocês vão posicionar o copo de água em frente a essa imagem. Durante alguns poucos segundos, ela está sendo apresentada. E agora vocês podem provar essa água. E provem a água que não foi reestruturada. Não é incrível? Essa água fica muito mais sedosa. É como se ela descesse mais redondo, como nós dizemos. Ela fica mais suavizada. Por quê? Porque ela fica reestruturada a nível molecular. Agora com o vinho. O vinho é a mesma coisa. Posicionem um copo de vinho, um pouco de vinho, em frente à imagem. Espere alguns segundos. Prove esse vinho. E agora, prove o outro vinho que não foi reestruturado. Não é incrível? É impressionante. É como se ela perdesse, é como se o vinho perdesse a acidez. Fica muito mais suave. E vocês podem fazer esse teste com qualquer tipo de bebida. Quanto mais forte a bebida, mais diferença vocês vão notar. E agora com limão. É incrível. Posicionem um pedacinho de lima ou de limão em frente à chave à coerência. Espere alguns segundinhos. Agora prove esse pedaço de limão e prove o outro. Incrível, né? É como se ele ficasse muito menos ácido. É como não, ele realmente fica muito menos ácido. Por quê? Porque houve a reestruturação molecular do limão, assim como do vinho, da água e de todos os alimentos e de todas as bebidas e alimentos que você ingerir. Portanto, fiquem atentos, cuidem da sua saúde, cuidem da saúde da família de vocês. Tomem água reestruturada, bebam água, se alimentem com uma alimentação reestruturada. Agora eu vou mostrar para vocês como a chave à coerência atua no nosso biocampo. Vou fazer um teste de equilíbrio com a Cristina sem a chave à coerência. Cristina, pode fazer o 4. Eu vou tentar desequilibrá-la, você vai criar uma resistência e ela cai, ok? Agora eu peço para a Sarita simplesmente segurar a chave à coerência e a Cristina vai olhar para a chave à coerência do lado dos corações. Pode fazer novamente o 4, força. E ela não cai de jeito nenhum. Isso significa que simplesmente ao olhar para a chave à coerência, o nosso biocampo ele equilibra o nosso biocampo e nós ficamos mais harmonizados e equilibrados. Agora vamos falar sobre a assinatura empoderada. A nossa assinatura carrega a nossa frequência. A Cristina fez a assinatura dela nesse papel. E eu vou mostrar para vocês como que nós empoderamos a assinatura. Cristina, por favor, pisa com o pé esquerdo em cima do papel, faça o 4.
e eu vou fazer o teste do equilíbrio. Ela perde completamente o equilíbrio. No entanto, quando nós empoderamos a assinatura, ela pisa novamente com o pé esquerdo e olha o que acontece com o equilíbrio dela. Fica muito mais equilibrada. Isso significa que a assinatura empoderada, ela empodera as frequências do nosso corpo. Quando nós pegamos a assinatura empoderada e fazemos o espelho com um outro papel assinado, esse papel que não foi empoderado com a chave, nós podemos fazer o mesmo teste e a Cristina continua com equilíbrio. Isso significa que uma assinatura empoderada, mesmo fazendo o espelho com outro papel assinado, também reflete no nosso equilíbrio, na nossa energia, equilibrando e harmonizando o nosso corpo. Falamos muito sobre a amplificação das nossas intenções com a chave à coerência. Agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem empoderar uma intenção escrita com a chave à coerência. Isso é muito poderoso. Peguem 2 pedaços de papel, façam uma afirmação no presente, no positivo e no gerúndio. Isso é muito importante. Por que o gerúndio? Porque o gerúndio é um verbo em movimento. Eu sei que para muitos de vocês o gerúndio pode ser um desafio. No entanto, é uma forma também de ancorar essa intenção que você tenha. Portanto, faça esse exercício. Imagine que vocês tenham um propósito, uma intenção, imagina de vender uma casa, de vender um apartamento, de concluir um processo. Vocês podem escrever em 2 papéis exatamente a mesma frase. Esse processo está fluindo para o bem maior. Terminem todas as frases escritas para serem empoderadas com para o bem maior. Por quê? Porque tudo que girar em torno daquela intenção será beneficiado. E mais uma coisa, não se esqueçam da escala de Hopkins quando nós falamos do amor, das emoções e dos sentimentos com a frequência alta. Isso é muito importante. Então, para o bem maior, vocês também estão impregnando essa energia, essa intenção com uma frequência muito alta, ok? Escrevam em 2 papéis a mesma frase, assinem os 2 papéis, porque a sua assinatura carrega a sua frequência. Vocês utilizam a chave à coerência sempre com o lado dos corações em um dos papéis. O outro papel vocês vão colocar em espelho com o primeiro. Portanto, um papel fica virado em frente ao outro. Nesse momento em que os 2 papéis estão em espelho, existe um emaranhamento das frequências das 2 informações e as 2 informações ficam empoderadas. Um desses papéis vocês vão colocar embaixo do travesseiro ou da almofada durante a noite, e o outro papel vocês colocam dentro do sapato, embaixo do pé do sapato esquerdo. Por que o pé esquerdo, Cláudia? Porque o pé esquerdo faz uma conexão com o hemisfério direito do cérebro, onde são geradas as ondas alfa e beta. Portanto, essa conexão, essa informação empoderada, essa intenção empoderada, essa energia, essa frequência vai trabalhar 24 horas na sua vida e, portanto, as intenções serão potencializadas e, acredite, o universo vai se encarregar para que aquela intenção se concretize. Eu tenho vários exemplos muito interessantes. Tenho inclusive casos de pessoas que estavam tentando vender um apartamento há muitos meses, às vezes até há anos, e quando fizeram a intenção escrita empoderada, fizeram um campo quântico no contrato, essa casa, esse apartamento, enfim, foi vendido em questão de dias.
Então façam esse exercício com qualquer intenção que vocês tenham, até mesmo a nível de emprego, a nível de aumentar o número de clientes, de pacientes no consultório, da prosperidade de forma geral. Se a sua intenção tiver uma conexão com o propósito, e isso é o mais importante, precisa haver um propósito, um para quê, que seja coerente com a sua intenção, que seja para o bem maior. E lembre, sempre fique atento à coerência entre o seu sentimento, entre aquilo que você pensa, aquilo que você fala e as suas atitudes. Quando você consegue conectar a sua intenção como se ela estivesse acontecendo agora, sentindo isso de uma forma verdadeira, pode ter certeza que a chave à coerência vai empoderar a sua intenção de uma forma absolutamente mágica. Acredite nisso. Além da reestruturação molecular da água e dos alimentos, é muito importante nós também fazermos campos quânticos aonde vivemos, aonde trabalhamos. O campo quântico é feito em ambientes que são em 90 graus, portanto quadrados ou retângulos, em camas, leitos de hospital. Os campos quânticos, na verdade, trabalham na harmonização. Quando estamos dentro de um campo quântico, toda a nossa energia e nosso corpo fica equilibrado e harmonizado. Como que nós podemos fazer o campo quântico? Muito simples. Imagina um quadrado, tá? Ou um retângulo, todos os ângulos, portanto, em 90 graus. Nós pegamos um pedacinho de fita cola, de fita adesiva, que contém celulose, portanto, celulose contém água, e posicionamos em um dos cantinhos. Nesse canto nós utilizamos a chave à coerência, sempre com o lado dos corações, nesse ponto, e intencionamos. Podemos fazer uma intenção de harmonia, de saúde, ou mesmo de paz e tranquilidade ou de prosperidade. O segundo ponto necessariamente tem que ser colocada na diagonal oposta. No segundo ponto, não utilizamos a chave à coerência. E essa posição de colocar o segundo ponto na diagonal oposta é o mais importante. O terceiro e o quarto ponto, não existe uma obrigatoriedade. Então, nós podemos escolher se queremos colocar de baixo para cima ou de cima para baixo, tanto faz. O mais importante é que do primeiro para o segundo ponto, esses pontos sejam posicionados na diagonal. E voltamos e utilizamos a chave à coerência apenas no primeiro ponto. Portanto, a chave à coerência será utilizada no primeiro ponto ao posicionar o primeiro ponto e depois dos 4 pontos estarem colocados. É assim que se forma um campo quântico. Eu tenho grandes resultados com campos quânticos, não só para pessoas que têm dificuldades, por exemplo, para dormir, porque o campo quântico numa cama, inclusive, vai proteger o seu corpo da energia eletromagnética e você pode ter um sono reparador. É incrível. E também como nos leitos dos hospitais. Tenho grandes resultados com pessoas que melhoram muito a qualidade de vida quando estão passando por procedimentos nos hospitais, quando fazemos um campo quântico no leito do hospital. Experimentem, façam um campo quântico no ambiente de trabalho, façam um campo quântico na casa de vocês, na sala, no quarto, na cama e percebam a diferença na energia, percebam a diferença na harmonia das relações e na qualidade de saúde. Como vocês podem perceber, existem muitas utilidades da chave à coerência. Podemos reestruturar a água, os alimentos, proteger o nosso corpo da energia eletromagnética, fazer campos quânticos, empoderar intenções escritas e com isso nós nos tornamos co-criadores da nossa realidade.
Atenção, sempre, sempre, sempre precisamos estar atentos à nossa coerência, a coerência de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que nós sentimos, de tudo aquilo que nós falamos e das nossas atitudes. Essa é a grande magia, porque através das nossas frequências, através dessa coerência e também intencionando com um propósito coerente para o bem maior, com base no amor e na gratidão, nós teremos a possibilidade de co-criar e mudar a nossa realidade. Convido a todos que conheçam as nossas redes sociais. No Facebook, coerência.oficial, Instagram, Chave Coerência, YouTube, Cláudia Sanson, Chave a Coerência. Também venha nos visitar no Telegram, Testemunhos Coerência, onde vocês poderão participar de muitos testemunhos, inclusive participar da melhora de pessoas intencionando com a sua chave pela melhoria da qualidade de vida de muitas pessoas que são colocadas ali. Estou à disposição também no meu WhatsApp 351-93-801-2018. Com muita gratidão e muito amor, eu partilho toda essa informação muito especial com cada um de vocês, com desejo que cada vida seja empoderada pelo bem maior e com muito amor. Obrigada. Olá, bom dia. Hoje eu vim aqui falar sobre o meu testemunho. Desde que eu consegui a chave da coerência com a Cláudia, a minha vida mudou muito. Eu já consegui fazer campo quântico na cama de uma senhora que eu estava cuidando, e ela tinha problemas, ela se acalmou, que ela ficava muito assim irritada. Aí consegui acalmá-la com relação a isso, depois do campo quântico. Também consegui abaixar, na época ela tinha problema de diabetes, eu consegui controlar melhor a diabetes dela. E depois disso também consegui um melhor emprego, com condições melhores que eu não tinha nesse emprego que eu estava. Também cuidando de uma senhora mais nova. E agora também já consegui, eu tinha meu processo de nacionalidade, estava demorando. Fiz o campo quântico e já consegui a minha nacionalidade. E já fiz o meu BI. Consegui ainda que uma pessoa agendasse para mim e já tirei o meu BI. Tudo isso para o bem maior. Beijinhos a todos. Olá pessoal, sou Ceissa Amorim e venho fazer um testemunho aqui a respeito da chave à coerência, né? Mais um, esse aqui vai ser rapidinho. Uma amiga minha me ligou pedindo algumas sessões para os 3 cãezinhos dela que estavam com xenomose. E um deles, que era a cadela, ela estava bem debilitada, não estava se alimentando e tinha ficado internada na veterinária. Após a sessão, no dia seguinte, já estava de pé e teve alta. Então, utilizem a chave à coerência com seus animaizinhos. Eu utilizo com os meus gatos, inclusive tem uma aqui perto de mim agora. Essa aqui é a Valentina. Eu costumo utilizar nas águas e na alimentação deles. Fica a dica. Um abraço. Quiero decir, también me he olvidado de decir algo muy importante, porque cuando recibí la llave de la coherencia el 30 de abril de 2021, y hice un papelito con esto que puse en los 4 lados, y entonces pedí para que mi hijo encontrara un trabajo. Y el día siguiente, o por la noche, me parece que era por la noche, me llamó mi hijo diciéndome: mamá, en el mes de junio voy a trabajar todo el mes en tal sitio, que mi amigo me ha encontrado un stage, no sé cómo se dice en español, me ha encontrado un trabajito por un mes, así que si todo se pasa bien me pueden guardar. Era otro trocito de testimonio, porque solo en poco tiempo he llegado a tener
para mí muchísimo. Es mágico. Muchas gracias, gracias. Olá, o meu nome é Cristina Maldonado e hoje venho partilhar convosco a minha experiência e o meu testemunho com a utilização da chave à coerência. Eu, por motivos profissionais, precisei de empoderar o meu futuro profissional com a chave à coerência. Eu consegui projetar e empoderar abundância e prosperidade na minha profissão, o que realmente começou a acontecer no espaço de 3 semanas. Trago também o testemunho de uma grande amiga minha que se chama Filipa e que tinha uma casa para vender e tinha também umas propostas de emprego em cima da mesa que não se desenvolviam, não avançavam, e com a chave à coerência e com o empoderamento da intenção, realmente a Filipa, no espaço de 2 semanas, conseguiu concretizar e fechar a venda da casa e conseguiu também que a proposta que ela queria para o novo emprego dela surgisse e fosse concretizada e materializada, o que significa que ela vai começar a trabalhar no novo emprego dia 1 de maio. E do meu lado também, profissionalmente, nunca mais nada foi o mesmo. É este o meu testemunho e espero que usem a vossa chave à coerência para o bem maior e, como eu aprendi diretamente com o Dr. Emoto, com muito amor e gratidão a todos e ao universo. Até já. Boa tarde. Eu venho aqui compartilhar o meu testemunho com vocês sobre esse cartão que me ajudou muito agora numa fase que eu precisei para a aprovação de um crédito de habitação que eu não estava conseguindo. As portas estavam todas fechadas e eu intencionei com muito amor. A Cláudia me orientou muito bem e graças a Deus eu consegui sair vitoriosa. Então eu recomendo mesmo, vale muito, muito, muito a pena. E nossa, eu não tenho palavras para agradecer, e por isso que estou dando esse testemunho para que outras pessoas também se beneficiem desse cartão poderoso. Fiquem com Deus. Oi, eu sou a Cleusa e queria contar aqui um testemunho, que na verdade são 2 pessoas, eu e meu cunhado. Então, meu cunhado queria vender, ele tinha um carro caro e queria vender o carro, comprar um de menor valor, porque ele está com as malas prontas para mudar de país. E eu falei assim, espera que nós vamos criar um campo quântico. Ele falou, o que é isso? Eu falei, não precisa entender, não precisa. E fui lá e peguei o cartão. E entreguei nas mãos dele e falei, vamos criar um campo quântico com este cartão. Ele falou, mas o que é isso? Eu falei assim, vai fazendo aquilo que eu vou te ensinando, tá bom? Ele, tá. Olha, vocês podem não acreditar, mas 3, 4 dias depois, ele já tinha vendido o carro e já estava com o carro que ele queria de menor valor nas mãos, com este cartão. Olá, hoje tive uma situação e um resultado fantástico, achava a coerência e quero partilhar consigo. Então, o que é que aconteceu? O meu carro tem apenas 3 anos e a minha filha foi para Lisboa e o carro avariou na autoestrada. Portanto, ela disse que o carro começou a tremer, começou a perder velocidade, até que teve que parar. Entretanto, a assistência apareceu, ela ainda conseguiu sair da autoestrada e o carro continuava a tremer. Imediatamente depois de ela me ter ligado, eu peguei na minha chave à coerência e então escrevi a mesma intenção em 2 papéis. E eu escrevi o seguinte: o carro com a matrícula X está funcionando na perfeição para me transportar e a minha família para o bem maior. E depois assinei. Escrevi a mesma intenção em 2 papéis diferentes. Depois peguei num dos papéis onde tinha escrito a intenção e aproximei a chave à coerência. Depois peguei no segundo papel e aproximei um do outro.
E este papel que tinha sido empoderado com a chave, eu dobrei e coloquei no sapato debaixo do pé esquerdo. O outro papel dobrei e coloquei debaixo da minha almofada. E a verdade é que o carro foi para a oficina. Quando chegaram à oficina, ligaram o carro à máquina e o carro não apresentou qualquer erro. Portanto, o carro neste momento está a funcionar completamente e, portanto, só tenho que agradecer o facto de ter a chave à coerência, este transdutor de energia que me ajuda a manifestar as minhas intenções. Muito grata. Olá, gente, tudo bem? Cleiton Alves aqui, gente. Estou passando aqui nesse vídeo para falar, né, de uma incrível ferramenta quântica de acesso ao campo das infinitas possibilidades. O que mais pessoas me perguntam é: Cleiton, fala para mim qual é o segredo para acessar o campo das infinitas possibilidades, qual é o segredo para que eu possa de fato acessar aí, né, a matriz divina. Olha só essa ferramenta chamada chave à coerência. Gente, eu estou gravando esse depoimento para falar dessa chave, né, que inclusive o criador é um grande mentor meu chamado Dr. Carlos Orozco, grande cientista. E ele, a partir, gente, de vários estudos e cálculos teóricos e pela sua prática, né, prática como médico, como cientista, ele desenvolveu essa chave à coerência, na qual ela tem dois lados aqui. E aqui, gente, é um conjunto de imagens, um conjunto de cores, de símbolos que te permitem acessar mais rapidamente, né, digamos, o campo quântico. É uma chave que te permite acessar mais rapidamente o estado de coerência. Tudo no universo, gente, que é manifestado, que tem equilíbrio, está no estado de coerência. O seu corpo, as suas células. Então essa chave, ela tem essa finalidade. Gente, eu mesmo entendendo, né, eu mesmo tendo acesso a várias e várias ferramentas, eu quero dizer que essa chave, ela me ajudou demais, né? A chave à coerência, ela me ajudou no pilar físico, né, na questão da saúde. Eu lembro que em um dia, há mais ou menos 6 meses, 7 meses atrás, meu pai estava doente, né? Estava com problema no intestino, chamado diverticulite. E foi impressionante. Eu já anotei ali no papel, conforme manda o procedimento, né? Coloquei no gerúndio a frase: meu pai está melhorando a cada momento, entrando em harmonia com... Nossa, gente, foi impressionante. Isso foi à noite. De manhã minha mãe liga falando: Cleiton, como o seu pai melhorou? Né? Eu não sei o que foi que você fez daí, mas seu pai teve uma evolução muito grande. Ele, inclusive, ele ia passar por um procedimento, né? Um procedimento cirúrgico, né, para retirada de parte do intestino, e eu acredito que o fato de eu ter de fato potencializado, magnetizado ali aquela intenção, acelerou o processo material de equilíbrio, né, de correção da saúde do meu pai. Eu utilizo também essa chave muitas vezes para poder potencializar intenções profissionais. Por exemplo, vou fazer uma semana quântica, eu coloco no papel a quantidade de pessoas, né, que estão assistindo, né? Então eu coloco, por exemplo, a cada momento mais e mais pessoas assistem meu vídeo e se inscrevem na Semana da Física Quântica na Prática. Sou feliz e grato por isso. E aí eu vou lá e magnetizo, né, com a chave à coerência, e é impressionante, gente, como os resultados são potencializados. Enfim, muita gente me pergunta: Cleiton, qual é o segredo para poder acessar mais prosperidade? Qual é o segredo para acessar mais felicidade? Gente, as leis que operam no universo são as mesmas que vão te fazer realizar algo com relação à prosperidade financeira, ou mesmo que vão te fazer encontrar a tua alma gêmea, por exemplo. O segredo está em como acessar esse campo. E a chave, a coerência, ela vai te ajudar a, de fato, a potencializar, a acelerar esse processo de acesso a esse campo informacional, esse campo das infinitas possibilidades, que eu também poderia chamar Reino de Deus, tá? Então, gratidão ao Dr. Carlos Orozco, gratidão a Cláudia, por vocês terem sido instrumentos de propagação dessa ferramenta chamada chave à coerência, tá? Minha gratidão, muito obrigado. E se você aí quer aprender mais, procura a Cláudia, procura o Dr. Carlos Orozco, entenda um pouco mais do que tá, da tecnologia incrível que está por trás
dessas figuras geométricas, desses símbolos, dessas formas, tá? Beijo no coração, gente.